Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a segunda edição do nosso giro de notícias dessa quinta-feira. Vamos aqui atualizar todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama, tudo o que você precisa saber sobre o nosso gigante da colina você encontra aqui. E esse vídeo tá muito recheado, hein? A gente vai falar sobre o presidente da CBF afastado, isso mesmo, afastado. Isso pode, de certa forma, ajudar o Vasco naquele caso do Rodrigo Caetano. Será que agora o Vasco consegue ir em busca de Rodrigo Caetano? A gente vai falar sobre isso aqui. A gente vai falar também sobre dois jogadores que estão rescindindo com o gigante da colina, Souza e Capasso, e mais jogadores devem sair. O Vasco também hoje anunciou uma nova empresa de material esportivo, mas calma, não é aquela história da Nike, não é para o futebol. É uma empresa que vai fornecer os uniformes para os outros esportes, né, do Vasco da Gama. Sem ser na Vasco SAF, né, no Vasco Associativo. Depois da vinheta a gente começa. Antes eu conto com você deixando o like, que é importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, beleza? Deixou o like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. Esse vídeo que tem oferecimento da Mais Ágil. A Mais Ágil é parceira aqui do canal Machão da Gama. Você tem o link aqui na descrição desse vídeo e tem também as informações aparecendo na sua tela. Se você trabalhou de carteira assinada, você pode ter uma graninha presa lá no seu FGTS. A Mais Ágil adianta o saque para você, beleza? Mais Ágil, parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, meus queridos, hoje o dia foi muito movimentado, né? Como eu disse na abertura do vídeo. Tivemos hoje a coletiva de apresentação de Fernando Diniz. Fernando Diniz que já até comandou, né, o Vasco numa partida, na estreia contra o Lanús, mas hoje foi sua apresentação oficial com entrevista coletiva no CT Moacir Barbosa. Diniz falou sobre as expectativas, né, desse retorno ao Vasco, disse que sempre quis retornar, né, ao Vasco da Gama, que era ali um sonho antigo dele, enfim, e que está muito confiante para poder tirar o Vasco dessa situação. Diz que confia no grupo de jogadores, e enfim, até gostou da estreia que o Vasco fez contra o Lanús. É claro que não gostou do resultado, mas principalmente do primeiro tempo ali, foi do agrado de Fernando Diniz. Confira o que ele disse. Muito trabalho, acho que futebol para mim é onde eu imprimo os meus conceitos da vida, tem que ter vida no futebol. Então é muita repetição de treinamento, comprometimento dos jogadores. E uma coisa que também me fez vir para o Vasco, é que eu percebo que é um time que trabalha. Eu nunca vi má vontade nos jogos do Vasco quando eu assistia. Faltavam outras coisas. E para o negócio andar e dar certo, a capacidade de trabalhar e de entrega é um dos fatores fundamentais para que o meu trabalho consiga acontecer. E eu vejo muito isso aqui. Acredito que o primeiro tempo do jogo do Vasco contra o Lanús, de todas as minhas estreias da minha carreira, foi a melhor estreia, primeiro tempo. Não em questão do resultado, que perder sempre é horroroso, tá? Mas o primeiro tempo, de ver conceito de jogo, foi da boa vontade dos jogadores, da imensa capacidade deles de se esforçarem para entender e ter coragem de aplicar. Então, jogar lá contra o Lanús nunca é fácil, e a gente fez um jogo bastante coerente com aquilo que a gente deve fazer para frente. Então, acredito que foi uma boa... O primeiro tempo foi um sinal muito positivo para o Vasco da Gama. Boa tarde, Diniz. Thiago Carvalho, da Band. Prazer poder voltar a falar com você. Bom, eu acho que desde que a gente trabalha com você aqui no Rio de Janeiro, em outros clubes, e até na primeira passagem pelo Vasco, a gente sempre viu muito o teu trabalho lado humano também, de ter uma relação com os atletas, de poder entender um pouco quem eles são, além do jogador de futebol. E acho que aqui no Vasco, há alguns anos na cobertura do Vasco, a gente vê sempre muitas declarações do tipo: a torcida é quem segura o time, a torcida é quem apoia o time do Vasco. Você acha que esse teu preparo pelo lado humano, de poder capacitar esses jogadores, talvez mentalmente também, psicologicamente, é algo que te traz ao Vasco também, além da questão esportiva, futebolística, mas o teu lado de entender os atletas, de poder trabalhar esse lado deles também, é algo que te quis trazer ao Vasco, que te fez vontade de trabalhar aqui? Parece que o Vasco precisa disso. Eu acredito que sim. Não uma coisa totalmente consciente, mas talvez até inconscientemente. Eu quis muito vir para o Vasco. E todo mundo sabe, e
De alguma maneira as coisas aqui vazam muito também, e vazou, a maioria das coisas que vazaram de maneira coerente e certa, porque eu quis muito vir para cá. Eu acho que eu tenho muito a acrescentar aos jogadores, porque eu tenho vontade, todo mundo sabe que isso talvez seja a base fundante do meu trabalho, a relação que eu estabeleço com os jogadores e como eu consigo melhorá-los pela vontade que eu tenho de melhorar o jogador. E quanto à torcida, é o maior mesmo do Vasco. A torcida, além de ser uma torcida diferente, em muitos aspectos, é uma torcida que era diferente. É uma torcida que ganha campeonato, na realidade. E a gente precisa fazer com que o time corresponda ao anseio da torcida e para criar uma simbiose, uma conexão, porque aí fica muito legal. Então, uma das minhas funções aqui é tentar fazer com que isso aconteça. Que o time consiga se conectar com a torcida, que se houver essa conexão, a gente vai ter uma vida muito feliz aqui. A torcida ela é muito diferente. E eu sei disso, que eu vim aqui, fiquei 2 meses. Todo mundo sabe, se perguntar aqui no CT, a sensação dos meus 2 meses aqui na Série B, mesmo sendo na Série B, que quando eu vim para cá, eu falei, você veio para a Série B. Eu nunca vim para a Série B, primeiramente. Eu vim para o Vasco, que é esse time gigante, um negócio diferente. Eu lembro quando eu jogava aqui contra, talvez no maior momento da história do Vasco, década de 90, início dos anos 2000, eu jogar em São Januário, era a coisa mais linda, eu mesmo jogando contra. Até me arrepio de lembrar, a torcida cantando, eram as músicas na época do Axé Music, eles trocavam as músicas com os nomes dos jogadores, então aquilo era uma coisa que empolgava muito. Então a torcida ela é diferente mesmo. E a gente vai entender como ela é diferente. E na Série B, quando eu fiquei 2 meses aqui, parece que eu fiquei aqui 2 anos. Tanto da intensidade, quanto da intensidade da torcida e das pessoas, que tem muitos aqui, da minha época ainda. Então a gente meio que se gosta, eu passava aqui para ir para o Fluminense, parava aqui para abraçar as pessoas, a gente se juntava no Maracanã. Então para mim foi muito fácil querer voltar para cá. Então eu espero, de fato, estou muito confiante que as coisas vão andar bem. Tá aí, esse foi o novo treinador do Vasco. E agora a gente fala aqui sobre outros temas muito importantes. Vou começar falando sobre a presidência da CBF, porque Edinaldo Rodrigues foi afastado da presidência da CBF. O desembargador Gabriel de Oliveira Zefiro, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, destituiu Edinaldo Rodrigues da presidência da CBF nesta quinta-feira. O magistrado nomeou um dos vice-presidentes da entidade, o Fernando Sarney, como interventor e determinou que ele deverá convocar novas eleições o mais rápido possível. O caso voltou para o Tribunal do Rio por ordem do ministro do STF, Gilmar Mendes. No dia 7 desse mês, ele negou o afastamento imediato de Edinaldo, mas determinou o envio do caso ao TJRJ para apuração imediata e urgente do caso. Assim, hoje o desembargador tomou a decisão e Edinaldo está afastado. Vamos ver o que vai acontecer nessa situação. O Vasco que está de olho nessa história, porque Rodrigo Caetano, que é diretor lá da CBF, é um sonho, né, do Vasco, é um sonho do Pedrinho, e com o afastamento do Edinaldo, se mudar o presidente, talvez o Rodrigo Caetano também saia e o Vasco ficaria com o caminho livre, né, para buscar esse profissional. A gente vai acompanhar, tendo novidade, a gente traz aqui no canal Machão da Gama. Agora vamos falar sobre o Vasco Associativo, que hoje anunciou uma nova fornecedora de material esportivos. O Vasco da Gama fechou uma parceria com a Quirio Sport para fornecimento de material esportivo. Essa nova parceria, a Quirio Sport será responsável por vestir atletas e comissões técnicas de diversas modalidades no Vasco da Gama. O contrato é válido até o fim dessa temporada de 2025. A Quirio vai fornecer uniformes para as seguintes modalidades: remo, futsal, natação paralímpica, vôlei, judô, futebol master, beach soccer, futsal feminino, futset, futevôlei, boliche, futemesa, além dos funcionários do Vasco Associativo. Lembrando que hoje são 2 CNPJs diferentes, né? O Vasco Associativo é uma coisa, a Vasco SAF, que é o futebol, é outra. O futebol continua com a capa e a gente tem informações, né, que está negociando ali com a Nike para a próxima temporada. Mas no Vasco Associativo, a Quirios, que é uma fornecedora paraguaia, é do Paraguai, fechou aí com o Vasco da Gama. Bom, meus queridos, para encerrar esse vídeo aqui, vamos falar de 2 jogadores que estão de saída do Vasco da Gama. O Vasco e o volante Souza estão perto de rescindir de maneira amigável.
As partes estão debatendo o assunto já há alguns dias, já chegaram num acordo e em breve vão assinar a rescisão de contrato. Então o volante Souza não vai permanecer no Vasco. Souza de saída, está deixando o Vasco, rescisão amigável com o clube. E quem também está de saída é Manu Capasso. A informação foi do Matheus Gilbert. O zagueiro Manu Capasso é mais um jogador que deve rescindir seu contrato com o Vasco nos próximos dias. E além disso, uma lista de dispensa, né, pode acontecer aí no departamento de futebol do Vasco com mais alguns jogadores. Enfim, eu vou ficando por aqui, meus amigos. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações, até a próxima. Fui!